Olá, amigos, boa noite. Hoje é dia 1º de agosto de 2020, são 19 horas e 34 minutos. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live. E nós queremos aqui dialogar um pouco sobre o tema dessa noite, em que nós vamos discutir minimamente sobre o Estado, o papel do Estado, as perspectivas em termos do tamanho do Estado, se nós podemos considerar como menos Estado, ou mais Estado, e especialmente com relação aos desafios das políticas públicas frente à pandemia. Nós aguardamos um pouco até que você chegue, as pessoas estão chegando, para que a gente faça, então, esse diálogo inicial sobre um tema extremamente importante dentro da conjuntura nacional, internacional, e especialmente também aquilo que nós estamos discutindo nas nossas localidades, das nossas comunidades, tomando o plano local como campo empírico de toda a discussão. Eu serei breve na discussão, prometo que nós vamos ficar aqui no máximo 30 minutos, e após esse período nós estaremos encerrando essa live. Por que discutir mais Estado ou menos Estado e os desafios das políticas públicas frente à pandemia? É necessário uma breve reconstrução histórica para percebermos, então, qual é o elemento, qual é o sujeito, qual é o objeto dessa discussão e de onde parte, então, basicamente, essa discussão. O que é o Estado? O Estado reclama para si o uso da força e da violência e usa, então, de um determinado tipo de coerção social para se manter. Estado, enquanto Estado-nação, é essa representação de um conjunto de interesses que se fundem tanto dos interesses da sociedade política quanto da sociedade civil. Ou seja, o Estado é uma composição gelatinosa em movimento desses fatores essenciais que nós constituímos na nossa sociedade moderna. Ou seja, nós estamos falando desses sujeitos que compõem esse Estado, ou seja, tanto a sociedade civil quanto a sociedade política. Dentro dessa perspectiva, nós poderíamos estar dizendo de várias formas de organização desse Estado, mas eu quero dar um pulo, um salto, um corte nessa reconstrução histórica e falar exatamente dos modelos econômicos que basicamente interferiram na composição da forma de atuação desse Estado. E aqui eu quero fazer um corte na história e falar exatamente dos movimentos econômicos, sociais, que ocorreram pós-guerra até o ano de 1970, ou seja, até os anos de 1970, para a gente compreender, então, aquilo que nós vamos discutir daqui a pouco sobre a pandemia e o papel das políticas públicas frente à pandemia. O Estado pós-guerra até 1970 foi denominado Estado de Bem-Estar Social, ou seja, uma composição, uma forma econômica em que nós tivemos pleno emprego, ou seja, a participação dessas pessoas, tanto da sociedade civil quanto da sociedade política, da composição do Estado, foi no Estado social, ou seja, há um controle por parte do Estado em cima do que nós chamamos de capital. Ou seja, o capital não define, basicamente, as políticas dentro desse modelo de Estado de bem-estar social. Ou seja, nós tivemos aqui, dentro desse período, de 1945 até 1970, essa denominação de Estado de bem-estar social. O que nós tínhamos, então, dentro do Estado de bem-estar social? Políticas sociais que atendessem o conjunto das pessoas que fazem parte desse Estado. Quem são as pessoas que fazem parte desse Estado? São as pessoas que produzem, de uma certa forma,
a mercadoria enquanto produto e as pessoas que movimentam também esse conjunto de organização, de burocracia, de trabalho e especialmente da estrutura burocrática desse Estado. Ou seja, nós estamos falando aqui basicamente de sociedade civil e sociedade política. Mas há um ponto fundamental dentro dessa composição da nossa economia, que é a chamada força de trabalho. Ou seja, quem produz dentro de qualquer forma de configuração social é força de trabalho. Ou seja, não é o capital financeiro, não é a estrutura estatal sozinha, mas força de trabalho. Se ela não estiver engajada nesse processo, não há transformações de bens em mercadorias. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos que há um conjunto de pessoas que fazem parte de uma determinada classe social que colaboram, que vendem a sua força de trabalho em troca de salário. E aí nós estamos constituindo, dentro desse estado de bem-estar social, um conjunto de políticas que basicamente foram para atendimento a essa classe social que produz pela sua força de trabalho. Pós-70, nós tivemos, então, o colapso desses sistemas. Ou seja, nós tivemos a compreensão dentro do mundo capitalista, especialmente aquelas pessoas que detêm o capital, que esse modelo de Estado era um Estado muito caro, era um Estado muito pesado, era um Estado muito desgastante para a composição de uma determinada sociedade. Dentro dessa perspectiva, nós estamos falando, então, do Estado sob a perspectiva econômica do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É a doutrina econômica que prega um Estado mínimo. Nós estamos entendendo aqui como Estado mínimo aquele Estado que não investe em políticas sociais, diminui o tamanho do investimento em saúde, diminui o tamanho do investimento na educação, diminui o tamanho do investimento na ciência e na tecnologia e privilegia determinados setores econômicos através de financiamento público, mas especialmente aquele financiamento público que está destinado a alguns setores econômicos. Se lá no estado de bem-estar social nós tínhamos aí, vamos dizer assim, um determinado pacto social em que contribuíam com esse pacto social os setores econômicos para o desenvolvimento de uma determinada nação, aqui no Estado neoliberal, nós não temos mais esse pacto social. Ou seja, eu falei agora há pouco que nós tínhamos lá um conjunto de pessoas que são chamadas da classe trabalhadora, que vendem a sua força de trabalho em troca de um punhado de dinheiro que nós denominamos de salário. Esse pacto social ele é rompido. Então, quando você diminui o tamanho do Estado, você diminui a atenção especialmente à classe que produz, ou seja, a classe que vive do trabalho, que não detém o capital. Então, esse pacto, esse esgarçamento social, essa ruptura social acontece exatamente no Estado neoliberal. E aqui nós estamos considerando como ruptura social porque a teia de solidariedade construída em termos de política de moradia, em termos de política social, de atenção aos excluídos, aos pauperizados, à pobreza, a política de enfrentamento à desigualdade, a política de enfrentamento à geração de emprego, ela é esgarçada em detrimento de um privilégio ao Estado neoliberal que passa a atender setores econômicos específicos dentro da sociedade. Ou seja, dentro dessa nossa compreensão, o Estado neoliberal coloca a culpa sempre naquela perspectiva de que o Estado é um ente inoperante, é um ente grande, que não funciona, que tem que vender as suas estatais,
que tem que privatizar, que tem que fazer isso ou aquilo. Eu ouvi agora há pouco, antes de entrar nessa live, alguém fazendo a defesa da venda do Banco do Brasil. Mas veja bem, se nós vivemos numa sociedade, vamos imaginar de uma forma extremamente racional essa condução desse pensamento que eu vou levar até agora, né? Vou tentar produzir agora. Nós vivemos uma sociedade, né, em que todas as pessoas participam dela, especialmente na sociedade moderna. Nós contribuímos com os nossos impostos, e esse bolo desses impostos é para ser dividido, deve ser dividido entre todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade, e de forma equitativa, privilegiando ou não, ou elegendo determinadas prioridades, entre saúde, educação e tantas outras políticas que nós temos. Esse bolo deve, então, servir para atender a todas essas demandas. Dentro dessa perspectiva, qualquer setor de desenvolvimento econômico, qualquer setor que busque o desenvolvimento de uma determinada sociedade, precisa do financiamento público para se manter e também para o desenvolvimento das suas ações. Tomando a região norte do estado do Mato Grosso, uma pergunta simples que nós fazemos para entender esse processo. Quem é que abriu a BR-163 até Sinop? Alguém vai responder, foi o Exército, foi o Nonobek. Mas o Exército e o Nonobek representam o quê? Representa o Estado. Quem é que pavimentou essa rodovia? O Estado. Quem é que trouxe infraestrutura básica para o município de Sinop? O Estado. Quem é que trouxe saneamento público para o município de Sinop e para as regiões aqui no norte do estado do Mato Grosso? O Estado. Houve alguma empresa privada, algum empreendimento privado que fez qualquer benefício próprio, investiu qualquer recurso próprio, se não a presença do Estado? Alguém pode colocar assim, mas veja bem, o município de Sinop é um processo de colonização privada. Sim, é um processo de colonização privada com o apoio substancial do governo federal e do Estado. Não vieram para cá por uma benevolência, não vieram para cá porque acharam que aqui era uma terra de ninguém e que poderiam produzir a partir de certas circunstâncias. Houve a presença desse Estado de forma maciça nesse processo. Então, o que nós estamos querendo dizer de forma bastante coloquial para que as pessoas entendam, para que você que está nos acompanhando interaja conosco nesse processo? Todas as vezes que há uma abertura de um processo econômico, há necessidade do Estado ir à frente, organizando esse processo. Se o Estado não está à frente desse processo, nós temos, então, grandes problemas de investimento e grandes problemas também do ponto de vista da organização da sociedade. Ou seja, voltemos, então, àquele modelo que nós estamos discutindo, então, da doutrina neoliberal que defende esse Estado mínimo. Todas as vezes que nós diminuímos o tamanho do Estado, nós passamos a oferecer um serviço menor. Né? Passamos a oferecer um serviço menor. O tamanho do Estado menor é um serviço menor, é uma prestação menor. Tomemos o exemplo, então, recentemente, da PEC 95, que foi a PEC do limite dos gastos públicos no país. O país está gastando muito, o Estado está gastando muito, então a gente tem que estabelecer um limite durante 20 anos que a gente não pode fazer grandes investimentos. Ou seja, nós tivemos, o Congresso Nacional aprovou, né, essa medida, e a partir de então, nós tivemos um total desinvestimento em infraestrutura, em investimento público maciço na esfera pública, na educação, na saúde, na segurança pública.
na moradia, nas questões voltadas ao combate ao desmatamento, as questões ambientais, todas essas áreas, assistência, a política social, todas essas áreas passaram a ser desassistidas por esse tamanho do investimento público no Estado, pelo Estado, promovido pelo Estado. Só que, dentro dessa perspectiva, talvez quem votou a favor lá do limite dos gastos públicos não estava percebendo exatamente que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente em movimento, que a dialética da composição dessa sociedade, ela depende de outros fatores que não apenas os fatores econômicos. E aqui nós estamos falando exatamente em 2020 de uma pandemia. Todas as vezes que eu via o ex-ministro da Saúde, aquele primeiro que apareceu na televisão, falando e dando as orientações sobre a Covid-19, e vocês lembram que ele aparecia vestido de um jaleco do SUS. E eu vou repetir aqui uma frase desse ex-ministro que colocou uma questão interessante. Em qualquer cidade que você for hoje, você vai encontrar algum equipamento público ligado ao SUS. O que é o SUS? Sistema Único de Saúde. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós estaríamos envolvidos hoje na maior catástrofe da história do Brasil, na maior catástrofe sanitária do Brasil. Não que nós não estejamos envolvidos, com mais de 2,5 milhões de infectados, muitas pessoas morrendo. Nós estamos no meio de uma crise sanitária exatamente pelo tamanho do Estado que foi diminuído. Os investimentos em saúde, os investimentos em tecnologia, os investimentos em pesquisa, os investimentos em vacina, os investimentos em produção de insumos, eles foram esvaziados. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que esse estado mínimo provoca, diante dessa pandemia, um verdadeiro genocídio da população. Nós estamos vendo as pessoas morrerem na porta dos hospitais, nas UPAs, nas UTIs, pois não há leito suficiente. Por que não há leito suficiente? Porque é essa doutrina do Estado neoliberal que prega que o Estado tem que ser menor, que o investimento público tem que ser destinado para outras áreas. E aqui nós estamos falando, basicamente, de um outro processo chamado de processo de financiarização. É um processo perverso que tira da produção industrial, que não transforma esses investimentos em capital produtivo. Esse investimento que não é transformado em capital produtivo, ele não gera emprego, e dentro dessa doutrina neoliberal, preferem fazer a especulação financeira, aplicando os seus recursos em bolsa de valores, do que aplicar na produção da indústria. E aqui é um problema muito sério que nós enfrentamos dentro do nosso país. Quantos empregos foram gerados? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantos milhões de famílias estão desassistidas? São 40 milhões de pessoas sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial, desde aquelas enquadradas enquanto microempreendedor individual, até aquelas que são beneficiadas do programa Bolsa Família. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Que mesmo o sujeito que é considerado microempreendedor individual, ele foi atingido por essa pandemia, e se não é o Estado fazer uma provisão de R$600, essas pessoas estariam totalmente desprovidas dessa situação. E aqui eu quero fazer uma análise muito racional, muito ponderada em relação
ao auxílio emergencial que essas pessoas estão recebendo e com todo o merecimento devem continuar recebendo. O atual governo Bolsonaro propôs o pagamento de R$200 em apenas 2 parcelas. A pandemia não está durando apenas 2 meses. Essa é uma pandemia de longo alcance. O Congresso Nacional, uma frente de partidos de oposição, enfrentou esse governo genocida e transformou R$200 em R$600. Transformou também esse auxílio para R$1.200, para que as mulheres chefes de família pudessem receber esse auxílio emergencial, que o microempreendedor individual pudesse receber esse auxílio emergencial. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma crise seja pandêmica, seja a crise da saúde, ou seja a própria crise estrutural do capitalismo, como aconteceu lá no ano de 2008, em que, numa fala do ex-presidente Obama, ele dizia o seguinte: nós precisamos salvar os bancos. Vocês lembram? 2008, uma crise mundial do capitalismo. Ou seja, nós estamos falando agora basicamente de crise estrutural, porque é de crise em crise que esse sistema vive. Ou se nós olhamos na história, não é a primeira crise, 2008 não é a primeira crise. A crise é um problema estrutural de um sistema dessa natureza. Então, tomemos 2008 para exemplificar novamente a nossa discussão. A ideia era salvar os bancos. Ok, salvamos os bancos. O sistema salvou os bancos. Mas, na sequência, vieram vários países que foram quebrando do ponto de vista das suas economias. Primeiro veio a Grécia, depois Portugal, Espanha, Itália e outros países passaram por essa questão. Aqui uma fala do ex-presidente Lula colocava que era uma crise passageira, mas não foi. Foi uma crise que desestruturou as economias mundiais. Então, o que nós estamos entendendo com relação a essa questão? Se nós não controlarmos os sistemas financeiros, se não houver um controle por parte do Estado em relação ao mercado, essa coisa da liberdade de mercado, ela precisa existir, mas com controle. De que controle nós estamos falando? Que o capital, ele não pode ser transformado em capital financeiro, em especulação. Esse capital financeiro, que o sujeito coloca pela manhã uma certa quantidade de valores na bolsa, e no final do dia ele tem uma apuração desse valor, e que ele ganhou tantos milhões, esse capital, ele não gera absolutamente nenhum emprego, a não ser os operadores da bolsa que já são empregados. Ele não movimenta a cadeia produtiva em espécie alguma, desde a matéria-prima, do processo de transporte, do processo de produção, de transformação, até a entrada em circulação enquanto mercadoria pronta, e nós, consumidores, consumirmos esse produto, esse capital financeiro, ele não gera nenhum tipo de investimento nessa cadeia produtiva. Então, nós estamos falando aqui de especulação financeira. E quando o Estado nacional, principalmente o Estado brasileiro, abre mão desse controle, abre mão dessas questões fundamentais, nós estamos gerando desemprego, nós estamos gerando não desenvolvimento, nós estamos gerando uma cadeia de supermilionários nesse país. Veja os relatórios dos bancos. Todos, sem exceção, têm altos lucros. Nessa pandemia, os ricos ganharam muito dinheiro.
ganharam muito dinheiro, ficaram mais ricos dentro desse processo. Então, dentro dessa compreensão muito coloquial que estou tentando colocar aqui nessa live, a nossa compreensão de que o Estado, enquanto esse ente organizador, tanto do ponto de vista, falando da estrutura de governo agora, governo federal, governo estadual, os governos municipais, precisam ser os controladores dessas ações de mercados. Voltemos, então, ao tema, o subtema dessa live, que é justamente a pandemia e as políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são arranjos institucionais promovidos pelo Estado para desenvolvimento de um conjunto de ações, que esses conjuntos de ações cheguem a um determinado setor que demanda por essas ações. Em outras palavras, educação é política pública, saúde é uma política pública, proteção social, como no caso aqui do pagamento dos R$600, é uma política pública. Todas as vezes que nós temos um Estado enfraquecido, menor, quem sofre o primeiro impacto são as políticas públicas, consequentemente, as pessoas que fazem uso dessas políticas públicas. Então, todas as vezes que você chega em uma instituição e essa instituição está esvaziada, é porque a concepção que levou esses governantes até a tomada de decisão, ou a concepção que levou esses governantes a um determinado local de poder de decisão, é essa do Estado mínimo, é essa do Estado menor, é essa do Estado esvaziado de capacidade operacional. Então, qual é a nossa defesa aqui nesse debate, a nossa compreensão do Estado? Precisamos ter um Estado forte para termos um poder judiciário competente, um Ministério Público que faça investigação, uma polícia judiciária que faça o processo inicial da investigação, uma polícia militar que combata o crime e a violência, uma educação que transforme vida de pessoas e que os índices educacionais sejam melhores dos observados nos últimos tempos, que a criança, ao sair do ensino fundamental, ela minimamente tenha capacidade da linguagem matemática e saiba operacionar minimamente um conjunto de palavras para decifrar ou decodificar, melhor dizendo, um determinado texto, que domine a ciência, que domine a química, que domine os processos naturais de organização da vida. Que uma saúde, desde a atenção básica, da média complexidade até a alta complexidade, tenha condições de atender as pessoas que demandam por essa saúde. Nesta pandemia, nós estamos tendo, não somente no processo da pandemia, mas no decorrer da pandemia, nós vimos muito esse processo ocorrer. Você aciona o Ministério Público, aciona o Poder Judiciário, consegue uma liminar, o oficial de justiça vai até a porta dos hospitais ou aciona a Secretaria Municipal de Saúde, ou a estadual, ou quem está no polo passivo dessa ação. A pessoa responsável recebe aquela notificação, mas o leito não aparece. O leito de UTI não aparece. Então, esse é um modelo. Esse é um modelo de um Estado que mata, um Estado genocida, um Estado perverso, um Estado menor. Todas as vezes que nós temos um Estado competente, do ponto de vista da sua organização burocrática e estrutural, esse Estado tem condições de ofertar melhores condições, especialmente de saúde, no caso que nós estamos discutindo aqui. Então, veja bem, qual é o nosso entendimento em termos de Estado? Primeiro, um Estado forte. Segundo, que as políticas públicas
sejam gestadas, lembra daquele conceito primeiro que nós discutimos lá no início? Sejam gestadas pela sociedade política e pela sociedade civil. Defendemos que o orçamento dos municípios, eles sejam discutidos não apenas na Câmara Municipal, naquelas audiências que não aparece ninguém, e as pessoas dizem, mas não aparece ninguém nas audiências, não adianta nem fazer audiência pública porque as pessoas não participam. De fato, as pessoas não querem esse modelo engessado, que minimamente a pessoa comum não consegue ler um orçamento público municipal, não sabe exatamente o que é uma conta, o que é uma organização de despesa, e não se interessam por essa questão. O que nós defendemos é que o orçamento público seja participativo, que ele aconteça como uma discussão aberta, ao ar livre, lá na comunidade onde a pessoa está vivendo, e lá na comunidade onde a pessoa está vivendo, é que ela sabe exatamente que tipo de política pública está necessitando. Não são os burocratas que sabem melhor definir qual tipo de política pública e de demanda que as pessoas necessitam. Quem sabe dizer exatamente qual é a necessidade é quem vive da política pública, que necessita dela, que bate na porta, por exemplo, da creche ou da educação infantil para fazer uma matrícula, que bate na porta da unidade básica de saúde atrás de um remédio de alto custo e não consegue, que tem essa necessidade dessa política. Então, uma outra defesa que nós fazemos, em termos de organização da política, é que ela seja definida a partir dos percentis mais baixos de exclusão social. Seja definida a partir dos percentis mais baixos de exclusão social. Então, não é a lei orgânica do município, essa coisa engessada que deve definir o orçamento do município, não são as quantidades de sessões que deve definir o orçamento público, mas quem deve definir é a partir dos indicadores sociais, onde essa política tem a maior necessidade e onde a política tem menor necessidade. Essa é uma concepção de ciência política. Então, não é o gestor sentado numa cadeira que tem do lado uma Constituição Federal, tem um Tribunal de Contas do outro lado, tem uma Câmara de Vereadores do outro lado. Essa é uma organização burocrática do Estado. Mas essa organização burocrática do Estado precisa conversar, precisa dialogar com quem demanda a política pública. Então, não é o burocrata sentado atrás de uma cadeira que define as políticas. Quem define política é quem demanda a política, que faz uso dela. Então, dentro dessa concepção, principalmente agora na pandemia, nós estamos percebendo isso. Quantas pessoas têm morrido pela ausência da presença do Estado? Quantas pessoas estão exatamente nesse momento em UTI, dependendo da presença do Estado? E aqui eu fiz questão de manter essa live, mesmo sabendo e sofrendo as dores que nós estamos sofrendo, a minha família particularmente. Perdi um irmão na segunda-feira pela Covid-19. Conseguimos, com muita luta, um leito de UTI, mas não conseguiu sobreviver. Ontem, às 4h30 da manhã, a minha mãe foi entubada e transferida para um leito de UTI, porque conviveu com ele na mesma casa e foi contaminada. Então, veja bem, o que nós estamos dizendo aqui? Eu não estou falando apenas do ponto de vista que eu sou estudioso da política pública. Eu estou falando de uma vivência prática da nossa vida, e essa vivência prática da nossa vida deve
necessariamente definir a política pública. E dentro dessa concepção, esse debate, essa organização, ela precisa ser feita com todas as pessoas. E aqui um conceito muito interessante, que o Estado, conceito que eu defendo, o Estado não é apenas a composição da sociedade política e da sociedade civil, não é apenas aquela orientação que o Polanyi dizia que é uma condensação de forças, né? Não é apenas aquela compreensão gelatinosa dessas relações, mas a política pública e esse Estado que nós defendemos é esse Estado ativo, participativo, presente nas comunidades. E essa concepção eu estou defendendo como Estado arena pública. O que é uma arena? Retomemos a Grécia para compreender o conceito de arena. Muito embora participavam desse processo decisório somente os homens, as mulheres estavam fora, os escravos estavam fora e aqueles que tinham propriedade. Ainda bem que avançamos bastante dentro desse processo. E aqui a nossa arena definida no século presente, no ano 2000, é uma arena que inclui todos. Todas as tendências, todas as vontades, todas as concepções. Então, o Estado arena pública é esse Estado que estará presente, que deve estar presente ali na comunidade. A arena é um espaço aberto, um espaço de diálogo, em que essa comunidade vai discutir principalmente o fundo público, o orçamento público, e a gente deixa de ser essa coisa engessada, ficar centrada apenas na organização legislativa, e lá na ponta, as pessoas não têm voz e vez para manifestar. E aqui nós estamos defendendo, dentro do Estado arena pública, a manifestação popular, a manifestação com voz e vez, não só de homens, mas de mulheres, de crianças, de jovens, de adultos, de adolescentes, de todas as formas de representação da sociedade, para que essas pessoas definam os seus interesses dentro desse contexto. Quando eu coloco aqui a representação, ela é pública, e ela é democrática, e ela é aberta. Os gestores não podem ter medo do povo. Quem assume cargo de gestão não pode ter medo de diálogo. Quem assume cargo de gestão não pode ter medo de fazer live ao vivo e trazer conceitos e trazer coisas novas. O Estado arena pública é esse Estado que defende o diálogo constante com todas as pessoas dentro do contexto de formação das políticas públicas. E aqui, para ir finalizando já a nossa conversa, nós passamos já um pouquinho dos 30 minutos, eu quero finalizar dizendo algumas questões muito pontuais. Primeiro, solidarizar com todas as pessoas que perderam um ente querido para a Covid-19. E dizer também que nós acreditamos no Estado que não é esse Estado que está posto no país nesse momento. Não é o Estado do governo Bolsonaro, que é um governo genocida, que brinca com a população, que brinca com cloroquina na frente do palácio do seu palácio, e parece que está ali apenas para conversar com EMA e não dialogar com o povo. Nós defendemos um Estado em que as pessoas possam ter vez e voz, mas é lá na arena pública que essas coisas acontecem. Então, toda a nossa solidariedade a essa concepção. Segundo, em termos de organização, em termos de o feitio de uma nova forma de política pública, depende desta organização. Somente aquela classe que eu disse lá no início, que é a classe que vive do trabalho, se organizando, é que nós vamos modificar esses modelos sociais, e nós vamos propor um outro modelo social que atenda, de fato, essas demandas.
E, por fim, dizer que política pública é uma ciência. Política pública não se faz por erros e tentativas de acertos e erros. Política pública é necessário estudo. Política pública é uma das áreas mais importantes na política e na Constituição do Estado. E é necessário, sim, que a gente faça esse tipo de debate para que possamos minimamente dialogar com as pessoas. E aqui eu estou dizendo que dentro desse estudo, dentro dessa concepção, não se faz nenhuma compreensão a não ser que se faça através da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Se não for dessa forma, em termos de formação acadêmica, em termos de compreensão dos cursos de mestrado e doutorado, especialmente os de políticas públicas, o que as pessoas vão fazer? Vão repetir os modelos sociais que aí estão colocados. E esses modelos sociais que estão aí colocados, nós já percebemos que estão fracassados e estão falidos. E nós precisamos reinventar um novo modelo de compreensão de política pública que atenda a todos os interesses da maioria. E dentro desses interesses da maioria, não é a manifestação apenas da maioria, mas é garantir os espaços dessa maioria que ela represente através do processo decisório e através da democracia. E aí fazemos um chamamento. Nós vamos inaugurar aqui, dentro desse canal, uma série de lives que nós vamos estar discutindo essas concepções. Mas essa discussão aqui é uma discussão de alto nível e para a gente fazer um debate e fazer chegar a todas as pessoas que necessitam dessas compreensões. Muitíssimo obrigado a você que me acompanhou até agora. Muitíssimo obrigado a você que dialogou. Críticas e sugestões podem ser colocadas no chat e, na medida do possível, nós vamos responder a todas. Mas eu convido a todos para engajarmos nesse processo de discussão das políticas públicas. Que tenhamos um excelente final de semana e boa noite a todos e a todas.